Hoje nós queremos falar um pouco sobre isso, sobre o nosso trabalho. Trabalho na casa de Deus, trabalho na obra de Deus. Hoje é dia do trabalhador. Você sabe, deve ter acompanhado aí pela história, não é? A razão de hoje ser o Dia Internacional do Trabalho. Ele é comemorado em vários países aí, é considerado um dia internacional. Começou em cerca de 1886, me parece, quando houve uma manifestação no dia 1º de maio, no sábado, na cidade de Chicago, onde os trabalhadores saíram às ruas para pedir melhores condições de trabalho, a redução da jornada de 13 para 8 horas de trabalho, um pagamento maior. Havia também acontecido um trágico acidente em 1857, se não me falha a memória, um grupo de mulheres em Nova York tinham sido queimadas porque reivindicaram melhores condições de trabalho. Curioso que começou nos Estados Unidos, mas lá o Dia do Trabalho se dá em setembro, né? É interessante essa questão. Eles entraram e essas reformas de trabalho, considerando o trabalho injusto, o receber o salário mais justo, melhores condições de trabalho, são reivindicações aí que já atravessam séculos e, por que não, milênios. E eu quero falar sobre uma reivindicação dessa de trabalho. O dia dos primeiros e dos últimos trabalhadores. Está no livro de Mateus, no capítulo 20. Você trouxe sua Bíblia? Pedi que apagasse as luzes. Pode apagar as laterais também, Alejandro. Eu acho que eles vão conseguir ler. Depois que ler, você pode apagar, então. No livro de Mateus, no capítulo 20, Novo Testamento. Uma passagem que só está aqui, no livro de Mateus. Embora tenha passagens que sejam parecidas, mas essa é peculiar ao livro de Mateus. Diz assim, você encontrou? Diga graças a Deus. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores, paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da 10ª hora, recebeu cada um deles 1 denário. Mas ao chegarem aos primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, esses também receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são mal aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor Jesus, te agradecemos pela tua palavra nessa noite, que nos instrui, que nos ensina, que fala conosco. Pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações, para que possamos aprender da Tua palavra, praticar e vivê-la, para o Teu louvor e para a Tua glória. Dai-nos graça, meu Deus, na exposição da Tua palavra, e ao Senhor seja o louvor para todos sempre. Aqueles que nos acompanham em casa, aqueles que um dia ainda vão ouvir essa mensagem, essa pregação, fale ao coração de cada um. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.
Um pouco de cultura bíblica para a gente entender um pouco melhor esse texto. Mateus, todos sabem, ele era um dos apóstolos de Jesus. Ele era um cobrador de impostos que se converteu quando Jesus o chamou. E depois, em algum momento, depois da ressurreição de Jesus, Mateus então compila esse evangelho, que fala mostrando Jesus, segundo dizem os comentaristas, ele tenta mostrar, escrito para o povo judeu, demonstrando que Jesus, ele é o rei Messias que deveria vir. É um dos que tem mais referências ao Antigo Testamento, mostrando Jesus como o soberano, o rei, cumprimento da promessa daquele que havia de vir. É interessante que essa passagem, como eu disse, ela só consta no Evangelho de Mateus. E Mateus tem sua peculiaridade de escrever, nem sempre ele coloca por ordem cronológica, então ele coloca às vezes baseada no assunto. Isso nos faz ter uma certa dificuldade com relação ao contexto. Mas ao que tudo indica, o contexto dessa passagem está atrelada ao capítulo 19, quando Jesus ele é interrogado a respeito de um jovem rico, e quando ele usa essa expressão nos últimos versículos aí do capítulo 19, que os últimos também serão os primeiros. Ele respondendo a respeito das riquezas, os discípulos tinham perguntado, Jesus tinha falado a respeito de dinheiro, chegou o jovem pedindo para repartir, ou como ele poderia alcançar a vida eterna, e Jesus disse para ele, olha, obedece os mandamentos, obedece a lei, e ele disse, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Então Jesus diz, daquela célebre frase, então se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem, e você então terá o reino dos céus. E ele saiu triste, e Jesus então fala do perigo das riquezas, e depois os discípulos começam a interrogar Jesus, dizendo, Senhor, mas se o Senhor está dizendo que esse é o problema da riqueza, então quem pode ser salvo? A pergunta é curiosa porque, como eu li em Deuteronômio, no momento que estava tirando a oferta, o judeu tinha uma ideia de que ele, sendo fiel a Deus, ele seria extremamente abençoado. A riqueza seria um presente de Deus, e aí não teria problema nenhum, mas que seria também a riqueza uma demonstração de que ele fazia parte do reino dos céus. Portanto, quem era rico, ele era também abençoado por Deus, ele era também fiel a Deus. Esse é um problema que permeia toda a Bíblia, porque às vezes o ímpio também prospera. Salmo 37, Salmo 71 discute sobre isso. Na cabeça do judeu daquela época, eles tinham isso. Então, quando Jesus fala que os ricos têm dificuldade de entrar no reino dos céus, os discípulos assustaram. Puxa vida, mas se o cara é rico, e na cabeça deles eles achavam que estavam recebendo a recompensa por serem fiéis a Deus, justos diante de Deus, então ninguém ia ser salvo. E aí Jesus então fala essa parábola. Uma parábola é muito curiosa, porque ele é um texto, uma pequena narração, geralmente de fatos do cotidiano, para ensinar princípios teológicos e ao mesmo tempo provocar uma reação por parte do ouvinte. Seria mais ou menos como uma piada, não é? Que você conta e faz a pessoa rir. O problema de pregar uma parábola, semelhantemente como você fala de uma piada, se você tenta explicar a piada, ela perde a graça. Você tenta botar os detalhes, parece não fazer muito sentido. Mas aqui nos cabe falar um pouco sobre isso. Destrinchar alguns elementos dessa, mesmo correndo o risco de perder talvez esse forte impacto. Mas o nosso objetivo é que no final, quem sabe, pela misericórdia de Deus, você encontre graça. Uma graça diferente. O versículo 1 é um resumo de toda essa passagem. E nós vamos falar sobre esses elementos contidos nessa parábola, começando de trás para frente. Porque ele diz assim no verso 1, o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores para a sua vinha. Começa dizendo a respeito dos céus,
termina falando sobre sua vinha. Nós vamos falar sobre os elementos começando com a vinha. E quem sabe nós possamos chegar até no reino dos céus. É o nosso objetivo. Naquele tempo, uma vinha, ela era muito interessante. Você vê na Bíblia toda, a vinha representando o povo de Deus. Foi uma das primeiras plantações. Se você lembrar, Noé, a primeira coisa que ele fez quando saiu do dilúvio foi plantar exatamente uma vinha. E logo também ficou bêbado com a vinha. Mas ela tipifica ali, de certa forma, a nação de Israel. E Jesus usa essa expressão e ela é claramente entendida pelos seus ouvintes. Você tem, desde a promessa lá de Números capítulo 13, quando o povo, os espias foram espiar a terra prometida, e é interessante, se não me engano, no versículo 16, quando o texto diz que era a época das primícias da uva, eles então espiam a região ali, especialmente de Jericó, o vale de Escol, e trazem um cacho de uva no meio de 2 homens segurados por uma vara. Ali era o cumprimento da promessa que dizia a terra boa que mana leite e mel. Era o cumprimento de uma promessa de Deus. A vinha, ela vem sendo usada como exemplo, né? A plantação de videira. Você tem lá, por exemplo, Salmos, quando disse que, Salmo 80, se não me falha a memória, que diz que o povo de Israel é a vinha que foi trazida do Egito e plantada. Mas você também tem uma vinha que deu errado, como a fábula, a parábola em Isaías capítulo 5. O livro de Ezequiel também fala dessa vinha que foi arrancada por uma águia, representando quando o povo foi levado para o cativeiro. Depois, Ageu fala que essa vinha voltaria. É claro que correndo o risco aí de ser um pouco, e passando raiva nos meus alunos do seminário de hermenêutica, mas nós sabemos que a verdadeira vinha está em João 15, quando Jesus diz: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, e quem está em mim produz fruto. Aquele que produz, o pai corta para que produza mais ainda, poda para que produza mais, e aquele que não produz, ele corta e lança no fogo. Claramente tipificando de alguma forma o povo de Israel. Mas a vinha não é o ponto mais importante dessa passagem. Embora aqui os leitores imediatamente identificassem como sendo a promessa, e de alguma forma é também o reino dos céus, é importante, mas não é a maior ênfase. Porque ela trata também dos seus trabalhadores. Os trabalhadores aqui eram muito importantes. Trabalhador nessa época, e a expressão usada aqui, ele era um diarista. O judeu, ele tinha que ter uma profissão, crescia junto com os pais, até atingir os seus 12 anos. Depois, ele ficava com o pai, especialmente se fosse homem, para aprender uma profissão. Mas existia naquela terra um povo muito pobre, um povo sem profissão, como sempre existiu. E esses eram chamados de Amihat Haaretz, ou o povo da terra. Eles eram extremamente discriminados, especialmente aqueles que viviam nos dias de Jesus, na região de Jesus, na região da Galileia, que era conhecido como Galileia dos Gentios, que provavelmente era onde Jesus estava ali pregando. Eles eram considerados cidadãos de última categoria, considerados gentios, considerados um povo não religioso, embora sendo judeus. Mas esses trabalhadores, do qual a Bíblia se refere, eram pessoas que não eram pescadores, eles não eram profissionais, era um povo comum, era um povo pobre, era um povo que tinha suas dificuldades, que trabalhava por dia, e ali era por dia mesmo, e recebia então o seu denário. Esses eram os trabalhadores que saíam e acordavam cedo, esperando encontrar um trabalho. E a vinha, naqueles dias, era muito curiosa, porque nos dias das colheitas da vinha, que era um dos frutos, não é? Geralmente a colheita lá se dá mais ou menos nessa época, 50 dias depois da Páscoa, vem Pentecoste, é conhecido como a festa das primícias, onde se colhia e se ofertava os primeiros frutos. Mas diferente de outras frutas, como o figo, como a romã, como a tâmara, de onde diz que vem o chamado mel, a uva tinha uma dificuldade.
porque para ser colhida o seu espaço de tempo ele era muito pequeno, porque ele tinha que ser colhido madura, bem madura, rapidamente, levada imediatamente ao lagar para ser pisado, amassado e já armazenado, correndo o risco então de perder toda a sua produção. O figo não, ele podia esperar. A romã então podia esperar. A tâmara, dias e mais dias poderiam esperar. Mas a uva não. A colheita tinha que ser imediata. Os frutos estavam prontos, imediatamente tinha que colher. Quase todos tinham vinhas, mas haviam vinhas grandes que eram próximas da cidade. Você lembra aqui, quem é mais antigo, lembra do tempo que havia aqui em Pires do Rio, grandes colheitas de café. E quando estava pronto a colheita do café, imediatamente tem que colher. Hoje é tudo feito de maneira mecânica, né? Tem máquina para tudo. Mas naqueles dias eram assim. E os trabalhadores que eram escolhidos para isso, não precisavam de muita habilidade. Por isso eram a classe mais servil, classe mais discriminada. Eram os que não tinham nenhuma profissão e que acordavam cedo, ia para o local, né, o ponto de chapa, vamos colocar assim, geralmente no mercado. Embora o texto bíblico chame de praça, a melhor tradução seria mercado. A palavra grega aí é ágora. Eu digo que você for a Israel e você vai lá um dia, você vai entender o que é. Era o local onde se reunia, como o mercado municipal aqui que existia, havia de tudo, todo tipo de comércio. Os trabalhadores se reuniam ali. E nesse caso aqui, os trabalhadores se reuniram de maneira bem cedo, antes de começar o dia. E então, eles foram sendo selecionados ou contratados pelo outro elemento forte que nós temos aqui, que é o dono da casa. A expressão que diz aí, dono da casa, ela é um pouco mais forte do que a gente pode imaginar. A palavra grega aí, oikodespotos, que significa literalmente o chefe da casa. Em inglês, ele usa a expressão mestre da casa. A palavra oikos, que em grego é casa, e a outra palavra é déspotes, de onde veio a palavra chamada déspota, que significa para nós, nos dias de hoje, um ditador, um tirano, aquele que faz as coisas de maneira sem perguntar para ninguém. Mas não tinha essa conotação nos dias de Jesus, embora o dono da casa ali, ele é identificado num elemento dessa parábola. Você tem a vinha, você tem os trabalhadores, você tem esse dono da casa. E não era somente dono da casa, ele era dono de tudo, ele era dono inclusive da vinha. E aqui uma curiosidade, segundo alguns comentaristas, ele não seria aquele que deveria fazer, não era muito costume o dono realmente contratar e sair. Geralmente ele mandava um capataz, alguém responsável para fazer aquele serviço. Mas aqui é enfatizado a figura do dono da casa, que saiu pela manhã, e você vê aqui as características dele, que ele saiu à procura dos trabalhadores, que ele então fez um acordo. Ele, nessa minha tradução, eu gosto muito disso, no verso 2, ele disse, tendo ajustado com os trabalhadores. Essa expressão é maravilhosa, nós vamos usá-la daqui a pouco, porque ela é usada várias vezes, o termo justo. Ele ajustou, em outras palavras, que a gente fala em Goiás, aquilo que é combinado não sai caro. Ele foi pela manhã, encontrou aquela turma de chapa, de gente que não era qualificada, mas que eram os primeiros, estavam no local de trabalho, foram encontrados por esse homem que precisava nessa hora, ele saiu ali para contratar, encontrou esses homens, e então disse, vão para a minha vinha, vocês vão por uma moeda de prata, um denário, uma moeda de prata. O valor disso aí a gente pode tentar colocar. Se for colocar pelo peso da prata, está em torno hoje de R$5. Pesquisei. Um denário era quase 4 gramas de prata. Então hoje daria em torno de R$12. A grama está
R$2 e pouquinho hoje de prata. Mas não era isso, a moeda tem seu valor. Ela equivale ao salário de um dia. Se colocarmos o salário de um dia, 1.200 dividido por 30, seria R$40. Ou se dividirmos aí por 6 dias, não é? Considerando que não trabalha no sábado, eles não trabalhavam no sábado, nós não trabalhamos no domingo. Então, né, seria então menos aí de 30, seriam 24, daria um pouco R$50, um pouco mais, 50, 60. Ou um dia de um servente ou de uma pessoa que não tem qualificação nenhuma, R$70, R$80, o dia de um trabalhador braçal. Combinaram o preço, eles então vão trabalhar. Mas é o seguinte, trabalhar o dia inteiro. E a expressão que usa aqui nessa minha tradução, não é? Eram 12 horas de trabalho, das 6 da manhã às 6 da tarde. Só o ser humano atual hoje que diz que o dia começa no meio da noite, não é? Naquele tempo o dia começava quando amanhecia e terminava quando fazia noite. Mas hoje o dia começa no meio da noite, né? Depois de meia-noite é dia, é para você? Bom, vai entender, né, a cabeça do ser humano, parece que fica mais inteligente para fazer bobagem. Mas naquele dia, aquele tempo era assim, as horas trabalhadas, 6 horas da manhã, na primeira hora do dia, vão para a minha vinha, que geralmente ficava perto da cidade, vão colher, nós precisamos, é urgente. E eles foram então colher. No final do dia eu vou pagar vocês. Uma moeda de prata tá bom, é um serviço tranquilo, pegaram ali, não tem muita qualificação, e eles disseram, vamos embora. E o texto então continua dizendo a respeito desse último elemento, que é esse pagamento. Pagamento que deveria ser feito. O primeiro, ele foi dado, é um denário, uma moeda de prata. É justo para você? Lembra bem que ele perguntou, é justo? Está ajustado? Você está de acordo? E eles disseram, estamos de acordo. Podemos interferir isso, né? Mas o texto não fala. E eles então foram. E o dono da casa então, nessa parábola, passa algumas horas, 2 horas, diz o texto bíblico, que ele então, por volta da hora 9, ele chega perto da hora 6ª, terceira hora, verso 3, saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. 3ª hora, se calcula em torno de 6 da manhã, 9 horas da manhã. Ele saiu novamente, encontrou na ágora, na praça, no mercado. Porque ele encontrou aqueles, e o texto diz, muito interessante, os desocupados. A palavra desocupado aqui pode significar também preguiçoso. O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês não vieram mais cedo? Eles disseram, não, nós estamos aqui. E o versículo 4 disse, que o dono da casa disse, então vão para a minha vinha, vão trabalhar, e eu darei o que for justo. Mais uma vez, o dono da vinha, que procurou, que encontrou, estava lá um bando de desocupados, desqualificados, mas ele disse, vocês querem? Eu vou dar o que é justo. Assim ele fez com os outros 2, verso 5, saindo outra vez perto da hora 6ª, então por volta de meio-dia, e da hora 9ª, 3 da tarde, procedeu da mesma forma. Encontrou esses 4 categorias de trabalhadores. Os primeiros que trabalhariam o dia inteiro, os que começaram 9 horas, os que começaram meio-dia, e os que começaram 3 horas da tarde. Em todos esses, como diz o texto, ele repetiu a mesma coisa. Vão trabalhar na minha vinha, porque vocês estão desocupados. Eu vou lhes dar o que é justo. Prometeu a eles, empenhou a palavra, contratou, houve um trato. E um trato de justiça. Mas os últimos trabalhadores, houve uma grande diferença. Trabalhadores desqualificados. Diz o verso 6, por volta da hora 1/10, 7 horas, contando de 6 com 11, 17, 5 horas da tarde. Faltando apenas mais 1 hora, encontrou os que estavam desocupados. Os últimos a desocupar. Na cabeça do judeu daquela época, pensou, mas por que eles não estavam aqui mais cedo? Por que eles não vieram antes? Por que não vieram no horário de 6 da manhã? Porque é o horário que sai, que tem gente procurando aí. É hora da colheita, está todo mundo procurando os trabalhadores.
que eles foram chegando atrasados? E por que nessa hora, e Jesus disse, por que vocês estão aqui batendo papo no mercado? Quando eu meditava nessa passagem, Bispo Shirley, lembrei quando estávamos em Arizona, quando assumimos a igreja em Arizona, isso há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás. O pastor que estava lá era o nosso querido pastor Cabral. E quando nós assumimos, né, o pastor Rony, filho do pastor Cabral, o pastor Cabral me disse assim, Claudionora, você quer crescer essa igreja, sobe para o monte e ora para esse povo. Mas você ora para vir problema. Ora para Deus mandar problema sobre esse povo. Lembra disso? Ele falar isso. Eu achei aquilo muito engraçado. Não, pensei comigo, eu quero orar para Deus resolver o problema. Mas e depois, conhecendo a cidade naquela época, eu entendi. Ele disse que o povo aqui é muito desocupado. Você vai segunda-feira, tem aquele monte de gente bebendo já. 7 horas da manhã, o pessoal está lá bebendo. Isso foi há muitos anos atrás. E ele tinha razão, mas eu nunca orei para vir tribulação. Quem é que está 5 horas da tarde, que precisa arrumar dinheiro para a sua família comer e passou o dia inteiro desocupado? Esses trabalhadores da última hora, o Senhor perguntou, por que vocês estão desocupados? Eles responderam, ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, ide vós para a minha vinha. Ele os chama também. Mas esses últimos aqui, pastor Júlio, ele não deu nenhuma promessa. Ele só mandou, vá. Ele não falou nada de justiça. Não tem nada disso. Não prometeu nem pagamento. Ele só disse, vão para a vinha. E eles foram. Certamente trabalharam 1 hora, chegaram lá, meio desajustados. E então veio o acerto de contas, não é? O dono chegou e disse, olha, acabou o expediente, 6 horas da tarde, vocês têm que ir para casa, comprar comida, levar para sua família. Falou para alguém, vamos agora pagá-los aí. Mas você começa, não é? Dos últimos, que chegaram por fim. E aí ele tinha combinado com quem ia fazer o pagamento. E aí ele começou a pagar. Os que chegaram por último, trabalharam só 1 hora, deu para eles 1 denário. Eles pagaram, ficaram felizes. O outro que chegou 3 horas da tarde, 1 denário. O outro que chegou meio-dia, 1 denário. O outro que entrou 9 horas, 1 denário. Uma moeda de prata. E os que começaram 6 horas da manhã, eles pensaram o seguinte, nós vamos receber mais, nós merecemos mais. E aí quando foi receber, está aqui 1 denário. Eles ficaram chateados, bravos. Eles consideraram o dono injusto. E em todo o tempo ele diz, vou te dar o que é justo. Ele ajustou com eles, depois eles disseram, isso não é justo. É uma frase que minha filha aprendeu a falar, né, lá em casa. Isso não é justo, papai, né? Quando não deixa ela assistir televisão, desenho, não é justo, papai. Eu sou o roicodéspota, né? Sou o pai déspota em casa, né? Não é justiça, eu sou o pai, eu mando. Mas o dono disse, por que eu estou sendo injusto? E ele então mostra uma outra característica. Ele diz, eu não te combinei com um, está aí o seu. Eu sou justo, mas eu também sou bom. E ele então tem uma grande momento aí da parábola, né? Quando ele pergunta para aqueles homens, acaso é mal aos seus olhos eu ser bom com aquilo que é meu? Ser bom. Enquanto aqueles trabalhadores achavam que ele era injusto, ele dizia, eu sou bom. Que forma nós podemos aplicar isso na nossa vida? Agora vai lá. Acho que a primeira coisa que nós temos que colocar, imaginar aqui, é sobre essa vinha. Poderíamos dizer que é, como diz o versículo 1, o reino dos céus. Não é a terra de Israel, mas é o reino. É a presença de Deus, é tudo que existe. Segunda coisa que nós podemos interferir, pensar nisso, que é essa vinha, é que o dono da vinha, ele é dono de tudo, de toda a vinha. E quando ele foi atrás dos trabalhadores, ele trouxe uma mensagem muito interessante. Ele disse,
Eu é que sou o dono. Todos vocês são meros trabalhadores. Vocês pensam que são ricos, mas para mim, eu é que tenho dinheiro. Vocês estão pensando que vocês possuem alguma riqueza, que vocês são melhores do que os outros, que vocês são superiores aos outros, mas para o dono, todos vocês são trabalhadores. Todos vocês são da classe mais inferior que tem. Vocês são pessoas dessa terra, povo da terra. Ou como disse Jesus em Apocalipse, você pensa que é rico, mas você é miserável, pobre, cego e nu. Você não tem nada. Você está achando que alcançar riquezas e prosperidade vai te fazer parecer que você está no reino dos céus? Não. Eu sou dono do ouro e da prata. Vocês todos são trabalhadores. Vocês são tudo a mesma coisa. Você tem que estar trabalhando. Você tem que ficar ao meu serviço. Segunda coisa, que eu acho que ficou claro para aquele povo, é que Jesus faz uma diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Faz uma diferença muito clara. Aqueles que trabalham pela justiça, que acham que pode se esforçar, afadigar, como era no Antigo Testamento, os merecedores da vinha, os donos do reino dos céus, que o Senhor disse: você não é dono, eu sou o dono. Vocês estão fazendo por merecer, observando as minhas leis, vivendo de acordo, como ele respondeu ao jovem, vivendo de acordo com a minha palavra, obedecendo tudo, com todas essas riquezas, e você acha que já tem o reino dos céus, você já está recebendo a sua justiça. Os que recebem por justiça eram do Antigo Testamento, os que tinham que guardar a lei, guardar o sábado, obedecer em tudo. Mas o Senhor disse: eu tenho uma diferença. Tem um outro povo, que para mim é igual a você, que está chegando agora, que estão andando comigo, os discípulos, o povo da Galileia, dos gentios, um monte de pecador, um monte de gente que não conhece muito bem a respeito de Deus, mas que agora está ouvindo o chamado, porque o que chama é o mesmo, que está chamando: vem para a minha vinha, obedeça a minha voz, atenda ao meu chamado, trabalha para mim. Mas os trabalhadores da última hora, eles não vão receber pela sua justiça. Não é porque você é bom, não é porque você está se afadigando, se esforçando para viver e fazer a coisa certa. Isso não é mais do que obrigação. Mas é porque Deus é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele, por ser dono de tudo, inclusive de graça, Ele quer te dar isso: a salvação, o perdão, a oportunidade e a riqueza do reino que você não merece. Você é um desocupado. Você não fez tanto para Deus assim. O que o Senhor não quer nos ensinar aqui é que você tem que esperar a última hora. Isso é a última coisa que Ele quer ensinar. Tem gente que diz: bom, então eu vou esperar até no último momento. Mas nós não sabemos esse momento, não é? Embora eu acredite que nós estamos vivendo já nas últimas horas, e ele pode ser a qualquer instante realmente. Mas o Senhor quer nos ensinar, o melhor de tudo, é que Ele é bom, que Ele perdoa os pecadores, que não é tanto pelo teu esforço que você vai receber a recompensa, o seu esforço é a sua obrigação, mas é porque Ele é bom, porque Ele tem misericórdia, porque Ele te viu perdido, porque Ele te encontrou na última hora, e agora Ele disse: venha. Ele te chamou,
mesmo sem merecer, mesmo sabendo que você não conseguiria fazer muita coisa, mesmo sabendo de toda a sua preguiça, às vezes, da sua desocupação, ou por você nunca ter se preocupado com isso, mas Ele te chama na última hora, para te dar de graça, sem merecer, somente para atender. Ele dizer: eu tenho uma recompensa, salvação, perdão, vida eterna. Amados, nós que somos povo de Deus, temos sempre que pensar nisso, que Jesus, Ele é o Senhor da vinha. A igreja, ela ainda é de Cristo. Ele é soberano sobre todos nós. Devemos trabalhar para Ele. Alguns trabalham mais, outros trabalham menos, mas sempre olhar que tudo aquilo que Deus nos dá é um presente, porque Ele é bom, jamais Ele é injusto, e que nós nunca merecíamos isso, mas que a colheita está chegando, a colheita já chegou, e Ele nos chama para ela, independente do nosso esforço, mas muito mais pela nossa obediência. É assim que é comparado o reino dos céus. Os primeiros serão os últimos. Os judeus que estavam ali chamados primeiro, quem sabe aqueles que se converteram. Mas talvez nessa noite aqui tenhamos os últimos a serem chamados. Talvez você que está em casa está recebendo isso, porque o dono da vinha continua procurando. O dono da vinha continua chamando. O dono da vinha continua dizendo: vem. O dono da vinha continua: toma, ainda que você não mereça. Não importa o seu trabalho, Jesus continua sendo o dono de tudo. Será que Ele é dono do seu coração? Feche os seus olhos onde você está. Pense nisso um pouco. Ele é dono da sua vida. Ele está te chamando hoje. Talvez hoje seja a sua última hora, mas é a sua hora que o Senhor quer te dar. A maior riqueza que alguém pode ter, o seu perdão e a salvação. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. É o Senhor quem chama. É o Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vem, Senhor. O Senhor te chama nessa noite. Te chama para estar com Ele. Te chama para servi-lo. Te chama porque Ele é bom. Está falando com você nessa hora. Você sente? Pergunte: é comigo, Senhor? Você quer responder esse chamado? Eu vou me ajoelhar aqui. Eu convido você a sair do seu lugar e ajoelhar aqui na frente comigo. Você que atende ao chamado de Jesus nessa noite. Não porque você merece, mas porque Ele é bom. Vem agora à frente. Vem entregar a sua vida. Vem deixar que Jesus seja dono também do seu coração. Vem, Espírito de Deus. Pergunte para quem está aí do seu lado: você quer ir lá na frente? Eu vou com você. Olhe para ele: eu sou um trabalhador, mas eu quero te ajudar. Pegue na mão dele e venha aqui à frente quando o conjunto está tocando. Quero pedir que alguns obreiros venham aqui para me ajudar em oração também. O Senhor te chama nessa noite. Vem, Senhor. Espírito Santo de Deus. Teu é o reino, o poder e a glória. Os obreiros venham. Você que quer entregar a sua vida para Jesus ser o dono da sua vida, vem agora. Pode sair do seu lugar. Os povos se curvam
O Senhor está te chamando. Vem agora. As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Se arrepender dos seus pecados, vem agora. Para dizer que tu és o Senhor. Quer entregar a sua vida para servi-lo? Vem agora. Vem, Senhor. Os fogos se curvam, as bocas se abrem. Traga alguém. Pergunte mais uma vez. Você quer ir? Vamos juntos. Vai comigo. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade e fidelidade. Vem, Senhor Jesus, toca nesses corações e transforma pelo teu poder. É o Senhor que está chamando, está tocando, Pai. É a última hora, é o último momento. O Senhor te chama. Arrependa-se, volte-se para o Senhor. Ele é bom, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, é dono de todas as coisas. Mas o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Ele é dono de tudo, do céu, da terra e tudo que nele há, e Ele é bom. Você tem se esforçado e não tem conseguido, então simplesmente se entregue, porque Ele é bom. Receba do Senhor o dom da salvação. Receba de graça da água da vida. As mãos se levantam para dizer que tu és o Meu Deus, nos entregamos a Ti, Senhor. 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 Seja o dono da nossa vida. Queremos Te servir, meu Deus, na Tua obra, na Tua vinha, na Tua casa, Senhor. Estamos aqui para servir, Senhor. E o dom que recebemos é pela Tua graça e misericórdia. O Senhor é justo e bom. Oh, Senhor. Receba e se entregue. Receba do Senhor. Receba nessa última hora. Receba. É o Senhor quem dá, é o Senhor quem entrega, é o Senhor quem faz. Teu reino é sempre firmado em misericórdia. Ei, oh Senhor, Teu é o reino, Teu reino, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Entra, meu Deus, nesses corações, transforma, meu Deus, essas vidas. Meu Deus, o Senhor é quem dá, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Não somos merecedores, Pai, nos afadigamos, mas recebemos porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Se recebemos conforme a Tua justiça, não merecemos, Pai, mas o Senhor é bom, o Senhor é bom. Teu é o reino e a glória para sempre. Justiça, igualdade, bondade, fidelidade, a Tua igreja te adora. Ei, Senhor, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, nos entregamos a Ti, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai. Nós abençoamos, meu Deus, e ministramos a Tua graça, o Teu amor, o Teu perdão. Receba pela graça, receba de graça, receba pela misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Fiquem todos de pé, em nome do Senhor. Cante essa canção. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade,
te adora. Espírito de Deus, a tua igreja te adora. Oh, clamamos a ti, Senhor. Teu reino é sempre eterno. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Levante sua mão em direção da sua casa. Vamos orar pela essa cidade. Vamos orar por esta família, por esta cidade, por esse povo. Orar por esta igreja. Ore por aqueles que estão longe. Ore por aqueles que estão afastados. Ore para que sejam alcançados pelo Senhor. Ore por aqueles que estão frios. Ore por aqueles que estão perdidos. Vem, Senhor, clame pela sua família, para que se cumpra o que está escrito: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vem, meu Deus, com o teu poder, com a tua direção, com o teu mover. Precisamos, meu Deus, acima de tudo, de salvação. Pai, como está escrito: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. A ti seja a honra e a glória para sempre, meu Deus. Alcança a nossa família pelo teu poder e por tua misericórdia, Pai. Meu Deus, usa-nos como instrumento nas tuas mãos, como mensageiros da tua palavra, para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Diga para quem está do seu lado: deixa Deus te usar, meu irmão. Eu quero chamar agora, nós vamos fazer a última oração, que é o clamor do trabalhador. Eu quero chamar alguns obreiros, os obreiros que puderem estar aqui à frente. Nós vamos queimar esses pedidos e assim nós vamos estar encerrando com um tempo de oração. Você vai orar agora pelo seu trabalho. Nós vamos colocar fogo aqui. Eu quero que você levante sua mão. Cadê os pedidos, pastor Júlio? Pode colocar aqui em volta. Levante sua mão para cá, desliga essa luz aqui, o Wander, por favor. Eu quero que os obreiros, Keller, por favor. Os obreiros venham aqui, estejam aqui à frente com as mãos levantadas. Coloque alguns pedidos em volta e nós vamos queimando. Eu quero que você comece agora a orar, apresentar a Deus. Levante sua mão e comece a clamar a Deus. Comece a clamar pelo seu trabalho, comece a clamar pela sua empresa, comece a clamar pela sua família. Eu peço que os obreiros estejam um pouco mais distantes, assim, estejam aqui na frente um pouco mais distantes, para que não haja nenhum acidente. Comece a orar, vai orando agora, vai apresentando a Deus nesse instante, vai levantando agora o seu clamor, vai clamando agora a Deus nesse instante, vai suplicando ao Senhor. Ore agora a Deus, porque enquanto você está orando, o clamor está subindo, Pai, no nome de Jesus, nós levantamos, meu Deus, em oração em favor desses trabalhadores. Clamamos, meu Deus, em que suba na tua presença, meu Deus, a cada pedido de oração, em cada necessidade. Vem, meu Deus, nós clamamos a ti agora. Suba, meu Deus, perante a tua presença. Suba perante a tua presença, meu Deus. Libera, meu Deus, as portas. Se abram agora em milagre, em vitória perante o Senhor, em o nome de Jesus. Você que pode agora, ajoelhe onde você está. Comece a clamar a Deus. Tire um momento agora, ajoelhado. E eu quero que os obreiros entrem no meio das cadeiras, impondo as mãos sobre as pessoas, ministrando palavra de bênção. Ajoelhe você que pode e clame a Deus pelo seu trabalho, clame a Deus pela sua vida, clame a Deus pela sua família. Os obreiros, entre agora no meio das cadeiras, impondo as mãos pelas pessoas. Os obreiros, por favor, entre agora nos corredores, nas cadeiras, impondo as mãos sobre as pessoas, abençoando, orando com fé, porque enquanto você está orando, o clamor está subindo. Sobe perante o Senhor. Entre nas cadeiras, irmãos, imponham as mãos, libere a palavra de bênção. Impõe as mãos, libere bênção. Irmão, continue orando, o clamor está subindo. É o clamor do trabalhador que sobe perante Deus, que sobe perante o Senhor. Pai, cada necessidade, Pai, cada dificuldade, Pai, cada luta, Pai, cada clamor, suba perante ti, ó Deus. Vem quebrando, meu Deus, as barreiras, vem quebrando, meu Deus, as cadeias, vem despedaçando, meu Deus, todos os grilhões, liberando tempos de conquista. Meu Deus, suba o clamor do teu povo, suba perante a tua presença. O
O Senhor é Deus bom, o Senhor é o Deus justo. Meu Deus, o teu povo está escrito na tua palavra: do suor do teu rosto comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Está escrito, meu Deus, digno é o trabalhador do teu salário. Pai, o Senhor que nos dá gratuitamente a salvação e a vida eterna, derrame também a bênção sobre esse povo. Aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará porventura graciosamente com ele todas as coisas. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Haja bênção, meu Deus, no trabalho, na casa, meu Deus, na vida dos teus filhos, para a glória do Senhor. Nós declaramos a bênção sobre o trabalhador, bênção sobre este empresário, bênção sobre este pai, bênção sobre este filho, meu Deus, para a glória do Senhor, em o nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Fique de pé, vamos dizer 3 vezes bem forte: tudo posso naquele que me fortalece. 1, 2, 3. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.